Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson. Seja muito bem-vindo à continuação do curso de final. A gente parou aqui, né, dia 14, hoje é dia 16, ou seja, dia 15 eu não estudei nem uma hora. Cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, a sua cabeça vai começar a raciocinar um monte de merda para você desistir. Como assim? Eu já estava pensando, pô, será que eu já faltei ontem, vou faltar hoje? Cara, é, que não existe ser humano perfeito, sempre vai haver o erro, mas sempre tem que haver amor no coração e vontade de superar a si mesmo. Eu acho que esse livro, mais importante do que o conteúdo, né, e da força de xadrez que ele me der, e eu já estou aqui, ó, com um tabuleiro, entendeu? Tem as pecinhas aqui, ó, ao alcance das minhas mãos, para realmente fazer a recomendação do livro do jeito que o livro pede. Se o livro pediu para fazer com o tabuleiro, é exatamente isso que eu vou fazer para ficar uma coisa didática. Eu peguei aqui o Chess Base, a versão grátis, e vou colocar um tabuleiro aqui também, ó. Esse tabuleiro eu posso fazer várias coisas com ele. Posso reproduzir as jogadas, ou eu posso, como é que eu posso dizer? Ah, cara, eu sei que eu vou apanhar um pouco do começo. Ah, aqui, agora aqui. Ó, position setup, por exemplo, vou colocar o mate de bispo e cavalo aqui, vamos supor. Contra rei. Vou dar um ok aqui e pronto. De repente a gente já está treinando esse final, tá vendo? Posso fazer lance. Aqui também pode. Aí vem para cima. Enfim, vai ter como é, eu... enfim, tá tudo aí. Vai ter como eu mostrar, estudar e mostrar para vocês. Se bem que eu colocando aqui no tabuleiro também vai ser legal, né? Enfim. Então, se eu não quiser mais jogar isso aqui, como é que eu faço? É só apertar no fechar aqui. Só aquele exemplo bobo. Então, o que acontece, cara? Isso aqui, esse curso, para mim, vai ser uma grande metáfora para a vida. Porque é assim que você conduz a sua vida. Você leva as suas coisas até o final, porque eu não tenho levado ultimamente. Mas eu quero levar esse curso para dar força para mim mesmo, entendeu? É uma coisa muito pessoal, assim, é uma coisa, como é que eu posso dizer? De superação. Eu tenho que vencer a mim mesmo todos os dias até a página 191 aqui, ó. Tá vendo essa página aqui? Eu tô na 17. 191, vou dar um enter aqui, ó. Que é o final de tudo, tá vendo? É contra a capa já disso aqui. Então, assim, não importa quanto tempo demore para chegar lá. O importante é que se eu não desistir, eu chego. Mas não adianta só falar, eu tenho que fazer isso todos os dias, pelo menos por 60 minutos, até ficar realmente bom. Então, assim, pode parecer uma perda de tempo, porque eu passei essa introdução dessa aula, que é a aula, é curso de finais, aula 3. Mas isso é muito importante, que o seu psicológico, o seu emocional, ele tem que estar forte, entendeu? E mesmo no dia que ele não tiver, é por isso que acho que a diferença do profissional e do amador, tipo assim, o amador, quando ele não está afim, ele não faz. O profissional, cara, ou alguém que está tentando se profissionalizar, ele tem que fazer independente de estar bom ou estar ruim, tempo bom ou tempo ruim. Quando o tempo está bom, ótimo. Mas quando o tempo está ruim, melhor ainda. Vamos dobrar as forças e vamos fazer. Então vamos continuar do mesmo jeito, com amor no coração, com vontade de aprender, com garra, com determinação e com disciplina.
Vamos lá. Vamos lá, introdução ao estudo dos finais. Antes de começar com o estudo de posições concretas, creio que haja uma série de dados e conceitos que convém conhecer. Alguns nos ajudam em nossas decisões práticas. Outros nos facilitarão compreender a lógica de algum dos finais. E outros simplesmente nos ajudarão a ter uma visão mais global de todo esse mundo. Estatísticas. Atualmente, com a base de dados, é fácil fazer estatísticas. Porra, tem uma porcaria de um caminhão, né? Faz parte do jogo, fazer o quê, né? Cara, vai fazer barulho em outro lugar, filhão. Vou continuar, vai. Recordo que em minha juventude algum livro dizia que 10% das partidas acabam em finais de torres. Me parecia exagerado, porém não é tanto. Recentemente tem chegado a 20% das partidas, a finais de torres. Porém, na publicação do livro de finais, já sabemos como é isso. Não vai ser perfeito não, mas vamos embora. Por enquanto acho que não tem tanta importância, né? O que tiver importância realmente eu vou dar porrada, vou partir para dentro com tudo, que pelo que eu entendi, eu vou ter o primeiro teste, o segundo teste eu vou botar para lascar. Quero tirar 10. Na seguinte tábua apresento o número de partidas que chegam a cada tipo de final e, em alguns casos, a porcentagem que termina em empate. Estatísticas estão feitas sobre uma base de dados com 4 milhões de partidas. Naturalmente, são duplicadas e partidas com resultados errôneos, porém não creio que afete a ideia central. A primeira fila reflete o material do final, se refere ao final de torres, uma torre por bando com qualquer número de peões. Quando diz torre mais peão versus torre, quer dizer torre e peão contra torre. Pô, isso é bem óbvio, né? A segunda é o número de partidas. A terceira é a porcentagem sobre a base total de 4 milhões. A quarta é o número de empates e a quinta é a porcentagem de tábuas. Então o tipo de final começa com torres. Pô, são 320.548, é bastante. Desse só 120 mil. Cara, eu não vou ficar vendo essa porra, não. Eu não sou muito de estatística, não. Vai pra cá do caralho. Vamos lá. Mas o final, pelo menos essa aqui é da esquerda, acho que é importante pra mim. Ó. Sempre, a maioria termina em final de torres, final de dama tem muito, final de cavalos é acima de final de bispo. Bispo de cores opostas vem depois, bispo contra cavalo também tem, final de peões. Aí depois vem torre e peão contra torre. Torre 2 peões contra torre. Caramba, torre 1 peão contra torre acontece mais vezes que torre e peão contra torre 2 peões contra torre. Dama e peão contra dama. Tem alguns que a gente não vai nem estudar, mas tudo bem. Só para efeito de conhecimento. Cavalo e peão contra cavalo, bispo e peão contra bispo, bispo mais peão versus peões de diferentes cores. Tem aí, cara, tem uma infinidade de coisas. Eu não sou muito ligado à estatística, não, tá? O final só por mera curiosidade, caramba, bispo e cavalo contra rei, de 4 milhões de vezes, acontece apenas 712 vezes. É 0,04, ou seja, se você não souber isso, é bom saber, cara, sei lá, mas não ia fazer diferença nenhuma, pelo menos estatisticamente, porque de 4 milhões de vezes, praticamente quase não vai acontecer. Que doideira, hein? E é um final, assim, muito difícil
de você aprender, cara. Você, porra, fica horas. Eu, particularmente, fiquei vários dias para estudar isso aqui e conseguir fazer, e até hoje tenho muita dificuldade. E eu não evoluí um ponto de rate, tá ligado? Ou seja, se eu pegasse todo esse tempo e estudasse final de torres, final de damas e final de cavalo, né? Olha, principalmente o final de torres, eu teria estudado menos horas, acredito eu, porque as regras devem ser mais simples. E com certeza eu teria ganhos de 100 a 200 pontos de rate, porque esse tipo de final acontece muito, entendeu? Em relação ao final de bispo e cavalo contra rei. Nossa, então essa tabela aqui, olha, quando a gente está com assertividade, quando a gente está com vontade, quando a gente está realmente a fim de aprender, até uma tabela dessa de estatística, ela pode me fornecer conhecimento muito maior do que os meros números, né, daqui. Realmente, a forma como ele colocou esse livro, uma forma prática, colocando tudo aquilo que funciona, tira muito tempo de coisas que você poderiam ficar, por exemplo, imagina o cara ficar estudando dama contra torre e peão, tá ligado? É um final de 0,03. É uma parada que, cara, você pode não saber, entendeu? Que provavelmente de 4 milhões de partidas nunca vai acontecer, entendeu? Vamos lá, página 19, uma conquista. Agora já é a introdução, né? Introdução. O primeiro que chama a atenção é que efetivamente os finais de torre são abruptadoramente os mais frequentes. Em 8% das partidas chegam a final de uma torre. Se somamos os de duas torres, os de torre, ou de torre contra peça menor, seguramente chegamos a 10%. Ou seja, né, seria muito mais importante você estudar esse final, porque você teria uma chance maior dele acontecer na prática. Olha como é que a gente vai filtrando as informações, como esse livro está me ensinando a pensar, né? Se, se a gente joga bem, se não se joga bem esse tipo de final, é para se preocupar. O que já não estou tão certo é que de todos os finais de torre são empates. Isso deve ser uma bromista, sei lá que porra é essa. Em todo caso, alguém não foi comprovado, não comprovou. Como era de esperar, os finais mais empatados são de bispos de cores opostas, 58%. Porém, os de torre estão em linha, alinhados com todos os demais. E os menos empatativos são os de peões. Tome nota disso. Nem sempre ir trocando peças é o método mais seguro de se aproximar das tablas, né? Caramba, final de peão você tem uma chance muito maior de vencer do que um final de peça pesada. Uma ou duas torres, bispo de cores opostas também dá muito empate. Poxa, é bom saber disso, né? Porém, algo devia ter de verdade nessa sentença dos finais de torres e os empates. Creio que sim. A sensação de que os finais de torres são empates vem de que em outros finais o jogador experiente já vê se são empate ou não e simplesmente joga, e se acaba em empate, ele já esperava por isso. Porém, nos de torre, muitas vezes, um acredita ter uma vantagem suficiente para ganhar. Porém, ele não consegue. Assim que todos os finais de torre são empate, quer dizer, em realidade, que os finais de torre são muito difíceis e que o bando inferior sempre pode criar problemas, sobretudo se ativa suas peças. Enquanto
Enquanto os finais teóricos com um peão ou dois por um bando como muito, tampouco aqui os finais de torre justificam sua fama de empatados. Será em parte porque muitos jogadores não sabem, né, finalizar, não conhecem os finais? Eu acredito que sim, eu acredito que 90% não sabe. Em todo caso, depois dos finais de bispos de cores opostas, são os mais empatativos. Com um só peão, são os de cavalo e peão contra bispo. Lógico, porque o cavalo é uma peça inferior com um tabuleiro vazio. As maiores surpresas... Isso tudo é o autor falando sobre essa tabela que a gente acabou de falar. As maiores surpresas se produzem nos finais com peças diferentes, sobretudo com o Demolidor, 19% de finais de bispo e cavalo contra rei que terminam em empate. E eu asseguro que alguns eram de grandes mestres empatando esse tipo de final. E também o de torre e bispo contra torre, que apesar de ser um final de empate, se ganha em 44% das vezes. Deixa eu ver. Porém, sobre as estatísticas dos finais de estar apertado, voltarei em outro momento. Um momento adequado, sei lá. Em todo caso, o feito de que em 20% das partidas acabam em finais de uma peça contra outra, da mesma força, somados aos de peões, que por algo se chamam de reis, né? Que por algum motivo se chamam de reis. Já nos assinala com a claridade de importância dessa fase da partida e nos faz sospechar o número de meio pontos que se perdem. E que nos fazem suspender o número de meio pontos que se perde. Deve ser uma parada assim. Aunque esto último no que podem decir as estatísticas, porque obrigaria a uma investigação analítica digna dos monos de Shakespeare. Cara, tá falando pra caralho de estatística. Tipo assim, na verdade ele tá querendo dizer o seguinte, que ele fez uma filtragem enorme e pegou os finais que mais acontecem e os que menos acontecem, e ele deve dar uma base e um ensinamento sobre os que mais acontecem, né? Não vai abarcar tudo, mas vai abarcar aquilo que mais importa. Realmente, eu acredito que seja muito prático. Foi isso que eu entendi dessa parte. Ficar falando muito de estatística é foda, porque isso não acontecer nunca. Imagina, pode acontecer de você estudar um determinado final e não acontecer nunca, né? E pode acontecer de você estudar determinados outros, esses, né, que estão acima daquela tabela, e eles se repetirem com frequência, e você pelo menos já vai saber a técnica, né, um potencial você tem para conseguir jogar e vencer. Ou pelo menos para jogar e não deixar o seu adversário perder. Vencer, né? Empatar o jogo. O que pode ser uma grande vitória, dependendo de como é esse final. A mobilidade das peças, eu acho que é assim, né? Se você vai estudar os finais com uma peça, merece a pena observar algumas das qualidades específicas das peças e, sobretudo, suas limitações. Na seguinte série de diagramas, uma para cada peça, o número de cada casa assinalada é o número de casa que domina essa peça situada ali. Tá, pode crer. Quanto mais para o centro, mais ela vai dominar a casa. Mas tudo bem. A simples observação já nos mostra algumas coisas interessantes. A torre domina a mesma casilha em centro que na esquina, motivo de sobra para que se mova a menudo por las bandas do tabuleiro, onde é mais difícil atacar
ser atacada pelas outras peças, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver esse negócio. Ah, é disso aqui que ele está falando. Olha a torre, né? Caramba. Cavalo mais centralizado, ele domina 8 casas. Olha o cavalo no canto, só traz desencanto aqui, ó. 2, 3 e 4 no máximo. Isso quando ele está centralizado. Quando ele está muito no cantinho, ele só tem 2 casas, né? Normalmente, 2 casas ruins. Mais uma vez, ó, centralizado aqui, ó, no pequeno centro, o bispo, ele vai estar sempre muito... Aqui, por exemplo, 7 casas, né? Que é muito pouco para um bispo. E a dama, olha só, cara, num pequeno centro ela domina 27 casas. Pô, realmente é muito interessante. Faz assim, ó, bum. Caramba, eu já sabia, mas eu não sabia que era tanto. Nossa, a dama no canto domina 21 casas. É realmente uma peça de um poder extraordinário, né? Mesmo em face de um mau posicionamento, né? Mas assim, ainda assim é muito forte, cara. Caramba, que maneiro isso. Maneiro mesmo. Então vamos lá que ele está explicando sobre isso. A mobilidade das peças. Realmente, a simples observação deu um insight maneiro, que abriu a mente aqui. Ah, a torre domina as mesmas casas no centro e no canto. Motivo de sobra para que se mova pelas bandas, né, do tabuleiro, onde é mais difícil atacar-lhe ser atacada por outras peças. Caramba, faz todo sentido, porque você colocar a torre no centro, só se for para passar ela para o flanco rei e fazer um ataque ali de mate e partir para a ignorância já de cara. O alfie o bispo, né, diminui sua atividade à medida que se vai para longe do centro. Eu acho que isso é uma regra com todas as outras peças. Porém, não o faz de maneira dramática. Porém, no canto está quase 50% de sua atividade. A dama, logicamente, domina em cada casa, assim como a torre e o bispo. E, portanto, a diminuição de sua atividade percentual é escassa, né? Claro que tem como deixar a dama presa. Eu mesmo já peguei a dama de um cara uma vez, e já pegaram minha dama uma vez, mas assim, normalmente a dama ela é forte em qualquer casa, né? A peça que sofre uma grave perda de valor quando fica longe do centro é o cavalo. Das 8 casas que domina o centro, passa a dominar somente 2. Perde 75% da força. Nossa, cavalo no canto só traz desencanto mesmo. Caraca, o ditado estava certo. Na esquina, que seja no canto, né? Em 50% a maioria das casas de banda. Especial atenção merece a casa diagonal ao rincão G2, B2, G7 e B7. Dando ao cavalo domínio somente de 4 casas. Ou seja, se você for jogar o cavalo no canto, como já disse esse livro, você tem que ter um motivo muito claro. Por que você está fazendo isso? Se você está ganhando... Não, eu vou jogar o meu cavalo no canto, ele vai perder um pouco de força, mas ele está ameaçando um duplo. Eu vou obrigar ele a voltar uma peça. Quando ele voltar a peça, eu volto o cavalo para cá e a gente pode tentar uma repetição. Algum porquê, alguma coisa, você tem que ter um porquê forte. Ou você joga ele para ativar um peão e depois trazer ele de volta, entendeu? E você vê que o jogo está parado, não tem muito... O seu adversário não tem um plano muito claro, está tudo muito travadão, então você pode manobrar, entendeu? G2, B2, G7, B7, eu já olhei aqui no tabuleiro, é bem no cantinho mesmo. Tudo que cavalo no canto não é legal, não. Inclusive são as casas dos fianquetos, tá ligado? Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar bem ilustrado, né? Chess Base, Board, Training, VM,
colocar New Game, Position Setup, eu vou dar um OK. Olha, eu consegui colocar um negócio vazio. Então aqui, ó, B2, G2, G7 e B7. Será que eu consigo pintar isso? Ah! Uau, ficou bem didático agora. Agora não tem erro, tá vendo aqui, gente? Ó. Se eu quiser pintar de preto, tem como? Vermelho. Cara, vermelho. É só apertar com Alt aqui, tá? Eu já fiz... Ou seja, o cavalo aqui, cara, ele... 2, 3... E fica dominando apenas 4 casas, né? É isso mesmo, cara. Eu fiz isso só para começar a mexer no tabuleiro mesmo. Acho que ao invés de mexer nesse tabuleiro aqui, eu vou mexer nesse tabuleiro aqui para ser muito didático para quem está me assistindo, entendeu? Para ser um cara mais justo, né? E até para mim também fica maneiro. Ah, que legal, tá vendo? Show, show de bola. Ah, e como eu disse antes, normalmente essas casas você coloca o bispo em fianqueto, né? Normalmente tem estrutura de peões aqui, são as casas dos fianquetos. Onde o cavalo domina também somente 4 casas. e na qual passam toda uma série de desgraças, como veremos ao longo do livro. Então a gente já tem uma ideia, assim, cavalo, onde é a casa do fianqueto, né? Fianquetos House aqui, acontece um monte de desgraça com ele, ele fica muito deslocado. O cavalo no canto ele já é ruim. Então onde é que ficaria, eu coloco pintar de amarelo aqui, ó. Vocês já viram que eu adoro colorir, né? Não tá. As melhores casinhas para o cavalo seriam essa aqui, que ele dominaria 8 casas, né? Vamos provar na prática? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então um cavalo aqui na casa E5, que é a casa que fica nesse pequeno centro pintado de amarelo, ele dominaria 8 casas. Aqui o cara, as casas de fianquetos são péssimas para o cavalo, simplesmente pelo motivo de que acontece uma série de desgraça com ele. Ele tá até tirando uma casa boa do bispo do fianqueto. Né? Então quando você joga aquele cavalo para H4, por exemplo, e pula para cá, não queira colocar cavalo aqui, entendeu? Pô, maneiro isso, cara, maneiríssimo. Legal mesmo. Então, já está aí o nosso primeiro... Acho que eu vou mexer sempre ali no chess base, entendeu? Não tenho um conhecimento muito profundo de chess base e nem eu vou tendo conforme eu vou mexendo nele. Esse negocinho de colocar seta, colocar cor nas casas, é uma das paradas que eu realmente parei para estudar e ver. Não sei fazer base de dados, outras coisas mais complexas, mas eu acho que para efeito de estudar esse livro, né? E o cara falou, cara, não tenha, como é que eu posso dizer? Eu poderia até estar estudando aqui no meu tabuleiro, fazer a posição no tabuleiro. Cara, eu vou fazer o seguinte, para o tabuleiro, eu vou fazer os testes. Se bem que seria bom passar eu vou fazer os testes primeiro aqui e depois na correção dos testes devo passar para o tabuleiro digital. É isso que eu vou fazer. Que a ideia também é facilitar um pouco minha vida, né? Eu acho que assim, eu consigo treinar. E em algumas posições, assim, que ele vai avisar, ó, essa posição é foda, essa posição é bem complexa, para você tirar o 10 você vai ter que masterizar ela bem. Eu vou lá no Lichess e vou ficar jogando essa posição no computador do nível 1 ao nível 8, se eu não me engano. Acho que são 8 níveis. Então eu vou colocar o computador no nível 1, só para eu aplicar a técnica, e aí, tipo, é igual andar de bicicleta, você vai andando todo bambo, depois você vai tremendo menos, e conforme passar do tempo, daqui a pouco você está andando até você tira a mão e anda, de tão masterizado que está. Quando eu chegar no primeiro teste e no segundo teste, é exatamente assim que eu quero estar, entendeu?
Deixa eu só dar uma olhada aqui. Estamos com meia hora. Eu acho que está sendo muito produtivo. Mais importante do que ir avançando igual um maluco é a produtividade. É o que eu estou arrancando dessa hora de estudo. Eu tenho estado orgulhoso, porque eu acredito que realmente estou fazendo um excelente trabalho aqui. Cada vídeo estou fazendo um excelente trabalho. E como ontem eu não gravei um vídeo, eu meio que estou devendo a mim mesmo o vídeo de ontem, entendeu? Que foi de sexta-feira. Então eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou gravar esse vídeo, em algum momento do meu dia eu vou gravar outro também, que é para compensar ontem, que aí vai ficar tudo certinho, entendeu? Esse é o vídeo 3 e vou gravar o vídeo 4 hoje ainda e vou jogar para cá. E assim a gente segue o baile. Então vamos lá. Como veremos ao longo do livro, acontecem muitas desgraças nesse ponto. Beleza, né? Por esse motivo, chamaremos de a casilha tonta do cavalo. Tá, tudo bem. Então a gente já tinha dado uma olhada. A gente tem que reparar uma coisa que a gente não pode passar despercebido para nosso conhecimento, né? Meu e de vocês que estão assistindo esse vídeo com vontade de aprender. Olha só a torre, por exemplo. Entendeu? A torre ela tem força praticamente em qualquer casa e ela tem a mesma força, ela não diminui. Cara, isso é muito importante saber, tá ligado? Porque assim, para você centralizar uma torre, você tem que ter um porquê muito bom. Que sabendo disso, você pode deixar uma torre na última fila para ela defender o mate e atacar alguma coisa, entendeu? Pode deixar ela ali, não tem problema. O cavalo, ó, colocou uma torre que ela tem praticamente a mesma força, uma peça pesada, né? O cavalo, cara, olha só, no pequeno centro e ao redor do pequeno centro aqui, ele tem 8 de força. Então, um cavalo, quanto mais centralizado, mais forte. Aí vai depender do contexto do que acontecer na sua partida. Ou seja, se... porque às vezes vai ser melhor colocar o cavalo no canto. Não me pergunte por quê. Às vezes você está fazendo um ataque na ala do rei, que o cavalo ele tem que vir para essa coluna, para às vezes se sacrificar ou criar uma ameaça muito forte. Entendeu? Então cada caso é um caso, mas a gente está falando geralmente. Geralmente, né, principalmente na fase de abertura e por aí vai, a gente vai querer colocar o cavalo mais perto do pequeno centro possível. E as casas de fianqueto, que são essas casas aqui que estão com o número 4, tá vendo aqui, ó? Que ele falou as casas tontas do cavalo, segundo o autor, para mim fica as casas do fianqueto são horríveis para o cavalo, entendeu? Que normalmente você quer colocar um bispo aqui, entendeu? E por aí vai. Os caminhos da peça, né? Sobre o bispo, né, pra gente, pô, realmente masterizar com vontade. No pequeno centro ele domina 13 casas. Perto do pequeno centro, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Não consigo tanto, mas dá para ver. Ele domina 11 casas, é muito forte. Mais para o cantinho do tabuleiro, 9. E lá no canto do tabuleiro, 7, né? Realmente, ele vai perdendo a força gradativo, né? Ele fica com 50% da força. E a dama, cara, ela é muito forte praticamente em qualquer casa, né? Qualquer casa ela é forte. Então você pode deixar uma dama no canto e tal, que ela já está exercendo uma grande influência. Claro que centralizar uma peça sempre é bom porque você expande muito, né, o potencial que ela tem. Acho que essa é a ideia. Então a gente está aqui na página 20, conquistado, né? Já vimos aqui que o cavalo é o que sofre mais, cara. A torre e a dama, as peças pesadas não sofrem tanto, né? Isso para a gente fixar na nossa cabeça. Dama e torre, eles nem sentem, entendeu? Porque ela é peça pesada. É um tanque de guerra. O tiro que der arrebenta, entendeu? O bispo, ele sofre, ele é forte no centro e fraco no canto, mas ele não é tão fraco. Ele perde no máximo metade da força dele no cantinho, né? Mas ele sofre. As peças menores, que é bispo e cavalo, sofrem mais. E principalmente das peças menores, nessa ordem, o cavalo é o que sofre mais. O cavalo, às vezes, ele pode perder 75% da sua própria força, né? Ele precisa muito, assim... Cavalo é bom para dar golpe, mas, assim, com uma posição muito aberta, o cavalo vai ser uma peça que é foda. Só se o seu adversário, né, ele der um mole, você conseguir dar um duplo nele, um tático.
Mas se o cara for atento, seu cavalo não vai ter nenhuma chance, viu? Então chegamos aqui, o caminho das peças. Outra variável que nos diz algo sobre a atividade das peças é o número de jogadas que tardam em chegar a uma determinada casa. Para a dama, a torre e o bispo, o número de jogadas que tardam em chegar a qualquer casa em um tabuleiro vazio é sempre 2. Caramba, que legal! Com a salvidade de que o alfi, o bispo sozinho, só pode chegar às casas da sua coisa. Exatamente, bispo de casas pretas só vai andar nas casas pretas. Um bispo de casas brancas só vai chegar na casa branca, ele nunca... Mas mesmo assim, em 2 jogadas eles chegam. Esta rapidez é uma característica muito importante na hora de deter peões passados. Olha que interessante. Assim que essas 3 peças são de longo alcance. Torre, não, é dama, torre, bispo. Beleza. Pelo contrário, o rei e o cavalo são de curto alcance e demoram demasiadamente, bastante jogados para atravessar o tabuleiro. O que faz que um peão passado frequentemente fique fora do seu alcance. Caramba, cavalo e rei, curto alcance. Dama, torre e bispo, longo alcance. Show de bola. Porém, entre o curto alcance do rei e o do cavalo, há certas diferenças. Se observamos os seguintes gráficos, veremos que o cavalo às vezes tarda menos a chegar a casas que estão no flanco contrário do tabuleiro que as que estão ao lado. Deixa eu ver aqui. Aí tem esse gráfico aqui que ele está falando, não entendi, à primeira vista não entendi muito bem não, mas vamos continuar com o estudo. Isto dá lugar a chamamos circuitos de cavalo, caminhos eficazes, através dos quais se chega às casas corretas. Porém, se não se alcança, se quedam fora do jogo. Então tá. Deve ter mais explicação aí. À primeira vista eu não estou entendendo, sou um cara muito verdadeiro, eu falo. Quando eu entendo, eu falo. Quando não entendo, também falo. Vamos lá, os estranhos caminhos do cavalo. No seguinte gráfico, os números em cursiva são as jogadas que tarda em chegar a essa casa o cavalo desde G2. E os outros, as jogadas que tarda desde A1. Então isso aqui é A1 e isso aqui é G2, né? Ah, já sei, deixa eu entender. Por exemplo, ele chegar nessa casa, ele tem que pular 1, 2. Ah, pode crer, pode crer. Para chegar nessa casa a partir de A1, ó. 1, 2, 3. Para chegar aqui só com 4, né? 1, 2, 3, 4 ou 8. Ah, tá, tudo bem. Os números pequenos indicam quantos caminhos diferentes pode seguir. Ah, que são esses números menor. Ele pode chegar aqui de 2 formas diferentes, mas ele vai chegar sempre 3 vezes.
Chama a atenção que o cavalo tarda, demora a chegar 4 jogadas, desde A1 a B2. Caramba, pior que é mesmo. Para ele pisar aqui, a um Deus nos acuda, né? Vamos ver como é que é? E tem 8 formas diferentes de chegar. Não, acho que está tudo bem tranquilo. Ó, também vemos que o cavalo sempre tarda um número ímpar de jogadas a chegar a uma casa de cor diferente e um número par a uma de cor igual. Caramba, se o cavalo está nas pretas, ele vai demorar um número par para chegar na casa preta. Se o cavalo estiver na casa branca, ele vai demorar um número par para chegar nas casas brancas. Se o cavalo estiver numa casa preta, ele vai demorar um número ímpar para chegar nas casas brancas. E se ele estiver numa casa branca, ele vai demorar um número ímpar para chegar nas casas pretas. Parece complicado, mas é bem simples, né? Mas tudo bem, isso aí é só explicando os caminhos do cavalo, né? Isto é uma consequência do feito de que o cavalo, cada vez que move, troca de cor. Esta característica tem importância, porque a menudo o cavalo é incapaz de perder um tempo. Qualidade que se tem nas outras peças. Isso o faz perder eficácia e cair mais facilmente em Zugzwang. No capítulo 7, vamos apresentar vários exercícios. Então aqui ele falou sobre as casas e sobre agora o movimento das peças, a gente aprendeu sobre o cavalo e tal. Normalmente, até para aprender o cavalo a andar em L, né? Ele tem essa coisa de preto e branco e tal. E ele cai muito em Zugzwang, né? Porque, sei lá, ele não pode perder um tempo. O cavalo sempre... É um cavalo, né? Ele sempre corre. Interessante, né? Aqui acho que não tem nada para aprofundar. Isso aqui é só para a gente entender esse conceito. Mas alguma coisa no capítulo 7 vai trazer à tona esse conhecimento aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 43 minutos. Talvez vamos fazer isso aqui. Os múltiplos caminhos do rei. Ele anda uma para cada lado. Aqui ele precisa... Olha que coisa interessante. Ele consegue fazer isso em 6 jogadas, mas existem 141 formas do rei chegar aqui. Aqui ele precisa andar 7 casas, mas existem 393 formas de chegar aqui em 7. Olha como é rico só o andar do rei, cara, entendeu? Pode ser feito de 397 maneiras. Ele pode chegar aqui, mas somente de uma forma. Olha que doideira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que loucura, cara. Ah, não. Nesse caso, indo daqui, entendeu? Indo daqui, ele só vai poder chegar de um jeito. Se você fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí você já não vai mais. Caramba, a geometria do tabuleiro, cara, sendo explicada de uma forma simples aqui. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Primeiro eu estou entendendo o diagrama com base no que eu entendi no anterior, né? Pelo contrário, o rei é uma peça mais constante. Demora 7 jogadas em atravessar de um lado ao outro do tabuleiro, também de uma esquina até a outra, né? De uma borda, de uma quina até a outra, sei lá, de um canto, ou de uma esquina mesmo. É uma lentidão escandalosa comparada com as outras peças, que o faz muito vulnerável ante os peões passados distantes, né? Quando o peão está passado longe, o rei tem perna curta, ele não consegue pegar o peão, não. Principalmente se o peão tem dois
aquele primeiro movimento com duas casas. Aí que o rei fica na merda mesmo. Ele não, vai promover. O rei não, ele não foi feito para ficar correndo tabuleiro, não. Se ele está correndo tabuleiro, tem alguma coisa muito errada. Alguma coisa deu muito errado para você no seu jogo, cara. Caraca, eu estou rindo, me divertindo, estudando os finais, que é a parte mais chata, né? Ou pelo menos era do xadrez. Mas na verdade tudo é assim, cara. Escuro e nebuloso é o início de todas as coisas, mas nunca o seu fim. E que no trade eu consiga vencer por causa desse pensamento também. De que todo dia eu vou estar lá treinando, me dedicando, me esforçando e me divertindo. Porque o xadrez é uma coisa maravilhosa. E quando você vai estudando esses pormenores e conhecendo essas coisas, é aí que você vai ficando cada vez mais apaixonado. Eu amo xadrez, velho. É muito legal. Só que eu não vou utilizar as pecinhas e tal. Eu vou utilizar o tabuleiro mesmo e ir passando aqui com vocês. Pode ser o tabuleiro do Chessbase, tá? Que é um que eu tenho muita familiaridade. Ou quando eu quiser masterizar e muito, eu posso fazer 60 minutos, por exemplo. Eu estou fazendo 60 minutos só passando as páginas. A gente está na página 20, falta 171 páginas. E, cara, tem até 40 anos, eu não vou colocar pressa para mim. A única coisa que eu vou colocar é aquela coisa que o Tite falava nas entrevistas dele, desempenho versus resultado. O meu desempenho tem que ser impecável. Por exemplo, eu não estudei ontem, eu devo pelo menos 1 hora de estudo de finais para mim até terminar esse livro. Isso é uma coisa que vai acontecer com certeza. Eu preciso estudar muito bem. Então eu estou curtindo muito bem o processo, mas principalmente, já que eu falhei ontem, hoje eu vou trabalhar dobrado para cobrir a minha falha e eu pretendo não mais falhar, tá ligado? A gente é ser humano, a gente erra, a gente tem trabalho, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas esse compromisso com excelência tem que estar com você, entendeu? Para qualquer coisa, não só para xadrez, na sua vida, que você quiser evoluir, e eu tenho várias outras coisas a evoluir, eu tenho muito que fazer, muito trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso que realmente eu amo o xadrez, né? Senão não estaria aqui falando com vocês esse tempo inteiro também. Esse tipo de reflexão é importante, porque você puxa dentro de você coisas que você jamais puxaria. Então eu acredito que sim, é muito válido, vai me ajudar em muitas outras coisas. E sim, cara, se eu fizer não. Ao fazer mais um vídeo hoje, eu estou colocando meu comprometimento em ordem. Falou, no dia que eu fraquejar, no outro dia eu vou dar porrada em dobro nessa caceta aqui. Eu acho que essa que é a grande situação, essa que é o grande pensamento, entendeu? Para chegar no final do 191, depois de 1 ou 2 semanas, vir aqui, fazer todo o teste 2, tirar a nota máxima, entendeu? E realmente ter muita confiança no nível de 2.400, e aí a gente começar um novo projeto da enciclopédia das combinações de xadrez. Eu já comecei a fazer, em algum momento eu me perdi, e são mais de 3.000 exercícios, só que separados de uma forma muito inteligente e muito prática, entendeu? Cara, se você... foi o que esse livro falou no início. Você tem que ir no ombro de gigantes, não adianta você ir sozinho, entendeu? Você tem, na multidão de conselhos se acha a sabedoria, né? Como diria o rei Salomão. Você tem que pegar realmente os caras que são referência no assunto e estudar com eles, cara. Subir no ombro deles e tentar replicá-los. Que aí você não vai reinventar a roda, entendeu? Isso aqui não está sendo reinventado. Isso aqui é todo um curso, um conhecimento de um material que o cara estudou muito, já é grande mestre. Ele ficou fazendo isso 10, 20 anos, condensou e está aqui para você com todo amor, com todo carinho, que seja feito de uma forma muito boa. E o mínimo que você pode fazer é chegar aqui e dar o melhor sempre, botar para quebrar. E se falhou, cara, como todo mundo falha, correr atrás para consertar e vir cada vez mais forte, entendeu? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. Vai dar 50 minutos, mas eu acho que é só esse textozinho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Não, acho que essa parte motivacional foi boa para mim também. Mas aí 50 minutos, 9h21, cara, eu vou ver se eu faço outras coisas. E assim, como eu estou há 50 minutos estudando,
eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar no meu caderno. Vou colocar no meu caderno. Eu estou na página 20. Não, já estou na página 21. E detalhe que isso tudo é introdução, né? Página 21. Os múltiplos caminhos do rei. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, justamente para isso. Eu poderia até querer me alongar, adiantar alguma coisa e tal, mas assim, vamos degustando aos poucos. É como se a gente estivesse saboreando um almoço, né? Eu gosto muito de feijoada. Quando você está comendo alguma coisa boa, tipo um sorvete, uma parada assim, você não come ela rápido, entendeu? Para nem sentir um gosto, sair engolindo. Você tem que ir comendo aos poucos, não tem problema. Foi o que, cara, vá passo a passo, vá com calma. Entenda o conceito. O cavalo, por exemplo, a gente masterizou bem, entendeu? Isso demonstra também a dificuldade que o cavalo ele tem para caminhar, entendeu? Ele tem uma certa dificuldade, sim. É meio difícil de você manejar o cavalo. Entendeu? É até uma metáfora para a vida real, né? Mas, enfim, para ele chegar na casa do lado, olha só, ele tem que dar 4 saltos, né? Muito louco isso aqui, né? Muito louco mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Colocar board, new, setup. Por exemplo, se eu quiser chegar na casa B2, como é que eu tenho que fazer? Acho que é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Botei B2. E olha que é um lugar ridículo. Realmente, olha só, para você chegar na casa ao lado, olha, tipo assim, são 4 lances. Vamos pensar um pouco. Ao invés de ir para o próximo conteúdo de uma forma querendo. Eu não quero velocidade, eu quero inteligência. Eu acho que é feito assim. Vamos pegar só essa metáforazinha, que a gente já estudou que B2, B7, G2, G7, que são as casas do fianquesto, ou, segundo o autor, as casas tontas, né? Não, vou deixar colorido aqui. Caramba, olha, eu nunca tinha pensado no cavalo dessa forma. E olha que eu jogo xadrez já há uns 10 anos, pelo menos. Eu nunca tinha pensado nisso. Que conceito interessante, né, cara? Olha só. Para ele chegar em B2, ele tem muita dificuldade de movimento, entendeu? É uma peça de curto alcance. Normalmente entra em zugs, entendeu? E, por exemplo, só é par, ele só chegou aqui em 4 porque é casa preta. Se fosse casa branca, ele chegaria em 3, né? Que seria um número ímpar. Ou vice-versa. Caramba, então quantas pequenas coisas a gente já aprendeu hoje, né? Pô, foi bacana, acho que foi legal eu ter feito o que fiz. Vou subir o vídeo para o ar o mais rápido possível e espero poder ter contribuído com você que está assistindo. Perdão pelos erros, que eu sei que são muitos, mas com certeza eu estou querendo evoluir, eu estou querendo melhorar. Se você pudesse inspirar alguma coisa, se eu agreguei a você alguma coisa, é isso, cara. Então acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Encerrar com tabuleiro e com um cavalo em B2 aqui, assim, ó. Talvez eu deixe até a miniatura do vídeo aqui, né? Para não esquecer disso. Para sempre que eu ver passar, eu lembrar, caramba, aquele conceito que eu estudei naquele dia. Então valeu, muito obrigado por tudo. E por hoje, como eu não fiz nada ontem, paguei 50% do que estou devendo a mim mesmo. Não é nem a você que está assistindo esse vídeo não, porque eu não te devo porcaria nenhuma. Estou fazendo aqui porque eu gosto de fazer o que estou fazendo.
e eu estou devendo a mim mesmo terminar esse projeto e mostrar para mim mesmo que eu tenho capacidade para aprender qualquer coisa, inclusive algo tão chato e complexo quanto finais, né? Eu sou um jogador de ataque, quero ser um jogador universal, então a gente está trabalhando na base. E eu quero trabalhar muito bem trabalhado, foi sem pressa, foi conversando, foi pensando de uma forma criativa, que a gente vai chegar lá nos 2.400 e além. E isso é só o começo. Valeu, gente. Obrigado.